Então tá, não é bom dia de novo, né? É só um livro novo. Então ali no livro 6, depois de muita demora para abrir esse livro, né? Nós estamos no livro 6, na página 6, certo? E o livro 6 fala sobre proporcionalidade. Proporção, na verdade, é uma igualdade entre razões. Isso que é proporção. Algebricamente, a igualdade entre duas razões. A gente vai ver o que é uma razão. Uma razão é quando está certo, né? Não, eu estou certo, eu tenho razão. Nada a ver. Vamos ver o que é razão. Cheio da razão. Muitas vezes comparamos duas quantidades ou duas medidas por meio de uma divisão. A razão é um tipo de comparação, então. Quer ver? Tu tem uma tua irmã, né? Tu tem uma irmãzinha. Quantos anos ela tem? 7 anos. E quantos anos tu tem, Pedro? 13. Tu pode comparar a tua idade com a dela, né? Uma das formas que tu compara a tua idade com a dela é uma subtração, por exemplo. Pega a tua idade e subtrai a dela, né? 13 menos 7 dá 6, né? Daí o que tu diz? Olha, eu tenho 6 anos de diferença da minha irmã, ou seja, é uma comparação pela subtração. Mas não só pela comparação a gente pode fazer não só pela subtração a gente pode fazer a comparação. A gente pode fazer a comparação por divisão também. Por exemplo, né? Deixa eu ver. Sei lá. Eu tive um pai teve um filho com 20 anos de idade. Eu tive a minha filha com 19, eu tinha 19 anos de idade. A minha filha tinha 19. A minha filha tinha 19. Eu tinha 19. A minha filha nasceu, eu tinha 19 anos. Então ia fazer 20. Hoje ela está com. Ela está com 24 anos. Então, qual é a minha idade? Dá pra... Tá, mas imagina um pai que tem um filho aos 20 anos de idade, certo? Hoje ele tem 40 anos de idade. Quantos anos tem o filho? 20, né? Então, tu pode comparar a idade do pai e a idade do filho por uma divisão, tá? Se tu dividir a idade do pai pelo filho, tu pode fazer a comparação naquele instante, né? Nesse instante, um tem 40 e o outro tem 20. 40 menos 20 dá 20 anos de diferença, é uma comparação, mas tu pode comparar pela divisão também. 40 dividido por 20 dá quanto? Pela divisão dá o número 2. Esse número 2, ele é um coeficiente que vai comparar esse valor aqui, ó, com esse. É o coeficiente de comparação entre esses dois. É o que a gente chama de coeficiente de comparação. Quando a gente subtrai, daí não é coeficiente, certo? Mas quando a gente divide, a gente pode ter esse coeficiente. Desse em relação ao de baixo. Ó, 40 é o dobro de 20. Né? Daí que está falando não quantas vezes, quanto a mais, e sim quantas vezes, né? Ou quanto a menos, né? Pela subtração é quanto a menos ou quanto a mais, e pela divisão é quantas vezes. Então o pai tem o dobro da idade do seu filho, tá bem? Então isso que é uma razão, é comparar pela divisão, tá? Eu poderia fazer ao contrário também, pegar a idade do filho e comparar em relação à idade do pai. 20 dividido por 40 dá 1 sobre 2. Daí 1 sobre 2 representa, na verdade, que o filho tem a metade da idade do seu pai. O meu filho vai fazer 20 anos. E eu estou com... Quantos anos eu estou, Pedro? E uaia! Vocês que não ouviram, eu disse 50. Não, né? Eu disse que eu tive minha filha 19 anos, eu tive minha filha, hoje ela está com 24, vai fazer 25 anos.
Eu tive a minha filha com 20, no ano que eu fiz 20 anos, eu tive a minha filha. Quantos anos eu tenho agora? Tá difícil. 44 anos, né? Nem parece, eu sou um guri, olha só. Nem parece essa cutis aqui, ó. Coisa de criança. O Matheus Duarte ali, 44. Vai dizer, eu sou um guri, eu sou... Para, se tá eu e tu andando na rua, tu até é mais alto que eu, né? Se tá nós dois, eles pensam, ó, dois caras ali, dois bro, né? Dois caras andando junto ali, amigão, lá. Bom, olha só, meu filho vai fazer 20 anos e eu tenho 44. Eu posso comparar a idade dele em relação a mim. Vamos ver o que é a idade dele em relação à minha idade. Dá para dividir ambos por 4. Tá? Olha só, 20 dá 5, né? 44 dá 11. Então, de 11 anos vividos, o meu filho tem 5 anos. Para cada 11 que eu vivi, ele tem 5 hoje, né? Ele tem 5 11avos da minha idade. Se eu pego a minha idade e divido em 11 pedacinhos, eu pinto 5 pedacinhos para verificar a idade dele. Essa é a idade dele em relação à minha. Tá? 5 11avos. 5 considerações do total de 11 períodos da minha vida. E 11 períodos da minha vida seria, na verdade, cada 4 anos, né? Muito bem. O meu bebezinho, o meu bebê mais novo vai fazer 20 anos de idade. Nem acredito. Muitas vezes comparamos duas quantidades ou duas medidas por meio de uma divisão, outras vezes por meio de uma subtração. Mas aqui ele está falando por bem ali, divisão. O quociente assim obtido é chamado de razão. Isso que é razão, é uma comparação pela divisão. Olha só, comparando por meio de uma razão, observe o esquema com algumas informações sobre os jogos do Brasil nas Copas do Mundo de futebol de 1930 até 2018. Tá? Olha só. Vamos ver a legenda primeiro. A gente começa. Vamos dar uma olhada geral aqui, né? Então, o que a gente vê? A gente vê cada Copa, né? 1930. As Copas são de 4 em 4 anos. 1934, 38, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74. Ah, tem mais ali embaixo? Não. Eu disse, observe o esquema com algumas informações sobre os jogos do Brasil nas Copas do Mundo de futebol de 1930 a 2018. Tá, então tá, né? Ele só que ele não botou até 2018. Aqui ele está falando que na linha do tempo aqui, a Segunda Guerra Mundial. Aconteceu em 1939, acontece a Segunda Guerra Mundial e termina em 1945. Nesse... Oi? 12 anos. Como assim 12? 5 anos depois da guerra, não voltou a Copa. De 39 a 45? 1939 a 1945, dá 6 anos, né? Não, de 1938 até... Tá, entre uma Copa e outra, entendi, sim, 12 anos, muito bem, 12 anos entre uma Copa e outra, é verdade, teve uma interrupção, e teve uma interrupção de exatamente 12 anos, que é um múltiplo de 4, para que a próxima Copa, depois de 1938, seria 1942, depois de 1942,
1946 e depois a de 1950, que é essa aqui, é a que teve. Então a Segunda Guerra Mundial acabou interrompendo aqui, né? Então, esse gráfico aqui mostra, né, algumas das Copas, né? E o interessante, acho que aqui é onde foi, né? Essas bandeirinhas aqui deve ser onde foi, a gente vai ler na legenda ali, certo? E daí foi no Uruguai, o campeão Uruguai, na Itália, o campeão Itália, na França, campeão Itália. Em 50, o Uruguai foi campeão, na Suíça, depois o Uruguai ele ficou, né? Na Suíça, a Alemanha, né? Na Suécia, o Brasil, em 58. Depois, em 62, na sequência, duas Copas consecutivas, né? Olha só que interessante, né? A Itália teve esse feito em 34 e 38, Depois o Brasil em 58 e 62. 58 e 62, o Brasil começou a se erguer, assim, como potência do futebol, né? Em 66 a Inglaterra foi a Inglaterra, no México foi o Brasil, na Alemanha Ocidental foi... sim, porque antes... olha só, isso aqui é interessante, Tá? Na Segunda Guerra Mundial a Alemanha foi dividida, foi na Segunda, né? Foi na Segunda. A Alemanha foi dividida em duas Alemanhas, né? Vocês já ouviram falar no Muro de Berlim, né? E pouco mais de 10 anos depois, quase 20 anos, quase 15 anos depois aqui, dessa Copa, caía quase 15 anos, 15 anos depois, de 1974, caía o Muro de Berlim, que separava a Alemanha Ocidental da Oriental, em 1989. E eu era apenas um gurizinho. E lembro, nem sabia o que estava acontecendo. Eu sei que as pessoas ficavam tirando pedaços do muro, né, para levar como recordação, assim, e as máquinas destruindo. E foi muito interessante, assim. Quantos anos tu tem, Laura? 23. Só ouviu falar do Muro de Berlim, né? Mas foi um marco interessante. Eu era um guri, assim, eu nem entendia o que estava acontecendo, por que a Alemanha se dividiu em duas na Guerra Fria ali, né? Que ela acabou se dividindo em duas, uma parte ficou capitalista, a outra não. Tem todos os trâmites ali. Oi? Vamos ver a legenda então aqui, Então, a bandeira mostra o país sede, claro, a bandeira em cima, né? A bandeira aqui na parte de cima mostra o país sede, né? E o modelo de bola utilizada, olha só, a bola foi mudando. Isso aqui, essa bola aqui, sei lá. Que tipo de bola é essa? Daí elas foram mudando as bolas aqui. Devia ser. Em 70 e 74 teve esse formato aqui um pouquinho mais bonitinho de bola. Não tinha visto, né? Tá. Agora ele está mostrando assim, a bandeira retinha aqui é o país sede, e essa bandeira, como é que diz assim, não é flamejante, flamulante, esqueci o termo agora. A bandeira, né, ao vento, vamos dizer assim, quer dizer quem foi o campeão. Então a bandeira do país campeão. Então é esse tipo aqui. E o desempenho da seleção brasileira na Copa, quantas vitórias, quantos empates amarelo e quantas derrotas vermelho, sempre do Brasil, tá? Então aqui, na primeira Copa
de 1930 ali, que mostra ali. Então teve uma vitória e uma derrota. Olha só, em 1934 o Brasil não teve nenhuma vitória, uma derrota e eliminou. Em 1938 o Brasil teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Olha só, em 1950, como o desempenho do Brasil vai crescendo aqui, ó. Tá vendo? Ó? 1, 3, 4 vitórias. Sim, já chegou daí. Sim, quando ele teve 5 vitórias, ele foi campeão, né? E bacana em 58 e 62, porque ele não teve nenhuma derrota. Mas aqui, então ele teve 4 vitórias, um empate e uma derrota, não foi campeão. Aqui ele ficou meio a meio, em 54, né? Meio a meio, ficou um para cada, né? Uma vitória, um empate e uma derrota. Olha ali o desempenho. Vamos ver, olha só, em 70 acho que foi o melhor desempenho do Brasil no México. 6 vitórias. Não perdeu nenhuma. Hã? Não perdeu nenhuma. Não perdeu nenhuma. Nem empatou, né? Nem empatar ele empatou. Certo? Total de jogos. Ele fala ali isso, falou um número. Desempenho da seleção brasileira na Copa. E ali embaixo ele fala o total de jogos, isso é interessante, né? Também. Vamos ver aqui, ó. O Brasil nessa Copa de 1930, 2 jogos, em 34 um jogo. A legenda então é importantíssima, tá? É essencial. 5 jogos. Bom, se a gente somar vitórias, empates e derrotas, a gente tem um total de jogos, né? 2, 1, 3 mais 1 dá 5, 4 mais 1 dá 6, 3 vezes de 1, o que mais? 5 mais 1, 6 aqui, 5 mais 1, 6, de novo, mesmo desempenho nesses 2 anos, né? 1958 e 1962. Oi? Mesmo desempenho, 6 jogos, 5 vitórias, um empate. A guerra durou 12 anos, durou 6 anos, Felipe. O Felipe de 6 anos, de 1939 a 1945 a guerra durou. Não foi de 38. Não foi 38, foi 1939. Qual livro é esse aqui? Onde? Aqui? Fala aí, ó. 38, Não, 1938 foi a Copa da França. A guerra aqui, a Segunda Guerra Mundial, aconteceu em 1939. Pelo que eu lembro, né? Tá? Mas a guerra durou 6 anos, de 39, né? De 39 a 45. Parece que em maio ali, foi o 6 de maio, se não me engano, foi o desembarque na Normandia, né? Na França ali. O esquema acima apresenta dados que, quando comparados, permitem analisar o desempenho da seleção brasileira de futebol, tá? Nas Copas do Mundo. Podemos comparar o número de vitórias ou o número de derrotas com o número de jogos. A gente tem? Sim. A gente pode fazer o desempenho, comparar. O que ele está dizendo? Comparar as vitórias com o total de jogo ou comparar as derrotas com o total de jogo. Tá? Isso para ver o desempenho. Quanto maior o valor das vitórias em relação ao total de jogos, melhor é o desempenho. Né? Melhor é o desempenho. A gente pode ver quanto menor as derrotas em relação ao total de jogos, maior vai ser o desempenho também. Tá?
formas da gente ver desempenho, né? Então, é isso que ele está dizendo. Podemos comparar o número de vitórias ou o número de derrotas com o número de jogos e assim por diante. Por exemplo, na Copa de 50. Observa bem a Copa de 1950, certo? Onde o Brasil começou a ser proeminente no futebol. Está aqui, ó, 1950. 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O total de jogos, 6 jogos. Tá? 1950. Na Copa de 1950, dos 6 jogos que o Brasil disputou, a seleção brasileira venceu 4. Portanto, a razão entre o número de jogos e o número de vitórias, ele fez ao contrário aqui, ó. Ele fez assim, ó, vitórias em relação, jogos em relação ao total de vitórias, tá? Então, eu estava falando ao contrário, não tem problema, é uma comparação também, tá? Mas o total de 6 jogos, 4 vitórias. Isso aqui significa 3, simplificando, né? 3 meios. Já a razão entre o número de vitórias e o número de jogos é o contrário, é o que eu tinha falado inicialmente. 4 vitórias do total de 6 jogos. 2 terços. 2 terços, se pega o grupo de todos os jogos, divide em 3 partes, considera 2, foi o que o Brasil venceu. Na Copa de 1982, que não aparece aqui, pelo menos aqui não, né? 82 não aparece aqui. Tá? Mas, vamos acreditar no que ele está falando ali. Na Copa de 1982, dos 5 jogos disputados, a seleção venceu 4 e perdeu apenas 1. Então, a razão entre o número de vitórias e o número de derrotas, por exemplo, é 4 em relação a 1, e daí esse coeficiente tira a boca do dedo. Aqui tem a fonte, né? No teu livro aí tem a fonte, sei lá, Federação Internacional de Futebol Association, ou seja, a FIFA, né? Disponível nesse site aqui, ó, Seduc Digital, e foi acessado quando? No início desse ano, no primeiro mês deste ano. Então tá, temos aí como verificar, né? Aqui tá o restante, então, ó. O Felipe, 1950, 1958, são 8 anos. Eu não sei, Felipe, por que tu colocou isso aí ali, 1950, 1958. O que isso significa? De 1950. Não é 58. De 1950 a 1938 são 12 anos, exatamente, tá? Mas a guerra não durou de 1938 a 1950. A guerra durou de 1939 a 1945, a Segunda Guerra Mundial. Tá bem? O que tu pegou ali, 1938 a 1950, isso daí é a distância, né, em tempo entre uma Copa e outra, certo? O Pedro já estava falando isso, né? Professor, 12 anos, né? 12 anos de diferença entre uma Copa e outra, não a duração da guerra. A duração da guerra foi de 6 anos, de 39 a 45. Na Copa de 1994, dos 7 jogos disputados, olha só, em 94, o Brasil disputou 7 jogos, a seleção venceu 5 e empatou 2, não perdeu nenhum, então, né, porque o total de 5 vitórias e 2 empates dá 7 jogos. Portanto, a razão entre o número de empates e o número de vitórias é de 2/5. Né?
Então tá. Então olha só, em 78 foi na Argentina e a campeã foi a anfitriã. Mas olha só o desempenho aqui do Brasil, ó. Olha só, dos 7 jogos que o Brasil disputou, venceu 4 e empatou 3, não perdeu nenhum jogo. E daí em 78 perdeu, não foi campeão. Deve ter, bom. Em 82 foi na Espanha, quem ganhou foi a Itália, mas o Brasil participou de 5 jogos, 4. Desempenho bom também, ó, 4 jogos e uma derrota. Tira o dedo da boca. México novamente em 1986. Nessa data aqui, ó, eu tinha 10 aninhos de idade. Em 1986. Tá? Não, diferença do super. Hã? Não, gente, super. Ah, é, mais ou menos. Eu não era muito dos fliperamas, mas nessa época aqui estava acontecendo, o console da época era o Atari e o Odyssey. Muito louco. Tu tinha esse? Eu tinha o Atari e o irmão o meu irmão tinha um amigo, o nome dele era César. César tinha o Odyssey. O Odyssey era um espetáculo da época, assim, né? Porque ele tinha um teclado, era um jogo com um teclado, assim, um videogame com teclado, um console com teclado. Daí tinha uns botões, podia digitar na tela, assim, era o troço, né? Poucas pessoas tinham o Odyssey, né? E a maioria tinha o Atari, né? Muito legal, o controle do Atari era, já tinha visto assim, um quadradão assim, um quadradão com uma torre e um botão. Era muito louco, né? Era saudoso. A gente jogava vários jogos, né? A gente chamava Enduro, né? O nome do jogo, que era de carrinho, assim, né? Tinha o River Ride também. E o Nintendo 64, quando foi lançado? Oi? O Nintendo 64, ele veio agora. O Nintendo 64 acho que é década de 90. Eu acho que é década de 90. Mas nesse ano aqui, em 86, eu tinha 10 aninhos, né? E o meu pai trazia para casa um Atari de Natal pra gente. Muito louco. Em 90, olha só o desempenho da Itália. Como a Sony começou a entrar em ação? E a Sony só na década de 90, no final da década de 90, a Sony. Sim, 94. 94. Ah, tá. Tu tá dizendo aqui dos Estados Unidos, né? Na Copa dos Estados Unidos. Começou a entrar em ação. Aqui em 1990 eu tinha. Não, 90, deixa eu ver. Foi mais ou menos em 92 ou 90. 90 eu tinha um Mega Drive. Mega Drive era 3. Um pouquinho antes eu tinha um Master System. Então aqui, ó, em 1990 o desempenho do Brasil já não foi tão bom. Olha só, 3 vitórias, uma derrota. Acho que a gente vai jogar videogame. Só queria jogar videogame. O Brasil não foi campeão, quem foi campeão é a Alemanha, né? Em 94, eu não gostava muito eu não gostava muito de futebol, mas eu lembro que o Brasil parava, né? Em 1990 eu estava na casa da minha avó, a gente reuniu uma galera para ir assistir esse jogo aqui, os jogos finais aqui de 1990. Eu lembro pouca coisa. De 94, nos Estados Unidos, eu já estava no ensino médio. Né? E daí, né, 94 eu já estava no ensino médio, o Brasil foi campeão, assim, até curti alguns jogos. E nesse ano, no final desse ano aqui, eu conheci a minha esposa. Foi como se fosse. Em 1994, no finalzinho de 94. E foi quando a feira foi lançada, o Play 1. Em 1998,
o jogo da França, a minha filha tinha 2 anos de idade, curtia com a minha família, curtia essa Copa do Mundo, olha só. Tu viu a evolução das bolas também? Não prestava muita atenção. Eu acho que eu comecei a prestar muita atenção na evolução das bolas a partir. A partir de 2006. Tinha uma que foi num jogo que foi na África. Isso, essa aqui, ó. Da África do Sul. Jabulani. Tinha um cara que falava como é que é mesmo? Na Globo, assim. Ele falava o nome da bola, Jabulani, se não me engano. E daí ele falava um troço. Tu lembra disso? Ficou bem famoso. Ficou bem famoso, era na África do Sul, Jabulani, ele falava assim. Era muito engraçado. Então, na Copa da África do Sul, em 2010. Deixa eu ver aqui. Então, em 98, a Copa da França, o desempenho do Brasil, 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 7 jogos. A França foi campeã. Não me lembro agora se foi em cima, acho que foi em cima do Brasil que ela foi campeã em 98. A Copa da Coreia do Sul, não me lembro de ter assistido. E já De 2002. Tá, de 2002, Coreia e Japão. Sim. Nesse ano que eu estava saindo da Secretaria da Fazenda. Eu trabalhava ali, era estagiário ali, né? E também foi quando 7 jogos, olha só que desempenho maluco em 2002. o Brasil levou todos pra cá. E foi quando foi lançado. Sim, muito bem. Em 2006 eu estava terminando a minha primeira graduação. Graças a Deus a gente parou de ganhar. Exatamente. Não, a gente 4 vitórias, 1 derrota, e a Itália foi campeã. Em 2010 a Espanha foi campeã. Em 2006 o Play 3 foi lançado. E depois em 2010 a FIFA, a eSports, né? Que E sim, aí foi lá e fez aquele lugar do Play 3. Muito bom. muito bom, né? E foi em 2007 começa. Em 2007, uau! E não teve Copa do Mundo nem começou bem. E eu esqueci de falar aqui que no jogo da Coreia, que a gente assim, nessa Copa aqui, ó, o meu filho tinha 1 ano de idade e os jogos eram de madrugada. Então a gente, sim, porque era outros fusos horários, daí a gente tinha que acordar, se programar para acordar de madrugada para assistir os jogos. Valeu a pena. Aham.